Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar aqui de um tema que ainda é um gatilho ruim pra mim. É algo que eu fiquei bitolada por muito tempo e que eu ainda preciso melhorar, porque vira e mexe eu continuo acreditando no que ela tem pra me dizer, mesmo sabendo que não é verdade. A balança. Bom, quando eu comecei nesse projeto de emagrecer, de mudar de estilo de vida, eu me pesei para saber com quanto eu estava começando, né? Isso foi em janeiro de 2016. E aí, desde então, eu continuei me pesando para saber se estava dando certo, se eu estava tendo resultado, enfim. Só que o correto é você, sei lá, escolher um dia da semana, sempre na hora que você acorda, e ir se pesando para ver se ao longo das semanas você está tendo resultado. Acontece que em determinado período, quando eu comecei a me pesar e até a ver resultado, eu me pesava, sei lá, 3 vezes por dia. Eu acordava, me pesava, de tarde eu me pesava de novo, de noite antes de dormir eu me pesava novamente. E é óbvio que a cada vez que eu me pesava, durante o dia dava um número diferente. A gente sabe que essas balanças que a gente tem em casa, ela diz sobre um todo. Se você toma água, ela vai dar um peso diferente. Se você vai ao banheiro, ela vai dar outro peso. E isso me levou a ficar realmente bitolada, porque eu realmente estava me pesando muitas vezes por dia, todos os dias. Eu fiquei nisso muito tempo. Eu fiquei nisso, na verdade, uns bons meses. Se eu não fiquei, sei lá, o primeiro ano todo dessa forma, me pesando todos os dias. Ainda bem que isso nunca me levou a ter problemas, sei lá, maiores, né? Porque é como eu falei no começo do vídeo, isso é um gatilho para problemas muito maiores, pode levar, sei lá, a doenças que a gente já sabe. Depois que eu entrei na academia e aí fui conhecendo profissionais, professores, passei com um endocrinologista, nutricionista, a gente começa a perceber que a composição do nosso corpo, ela é muito mais complexa do que somente subir numa balança e se pesar. Eu cheguei a fazer, cheguei aí em médico e também na própria academia, e aí a gente sabe que tem a biopedância, onde a gente realmente pesa, e aí a gente vê que tem o peso dos nossos órgãos, tem o peso do nosso líquido do nosso corpo, tem o peso da nossa massa magra, da nossa massa gorda, tudo, absolutamente tudo pesa, e ali sim é a composição total, é a composição certa do nosso corpo. E aí a gente tem que se atentar, lógico, né, nesse critério, a massa magra e a massa gorda. E não somente ao número que aparece na balança quando a gente vai se pesar, tá? Isso é muito superficial. Alguns exemplos, tá? Primeiro o meu. Quando eu comecei a fazer esse processo de emagrecer, eu tava com 77, não me recordo. Foi entre 76 e 79 quilos, tá? E aí o meu peso mais baixo que eu cheguei nesse período foi 57 quilos. Com 57 quilos, na balança, mostrando aqui nessa balança que eu tenho em casa, eu tava magra, óbvio, mas eu ainda tinha barriga, eu ainda tinha umas pelanquinhas assim aqui embaixo, sabe? Gordura mesmo. Então, assim, eu tava magra, olhando assim num geral. Opa, tremeu tudo aí. Eu tava magra, lógico, mas eu não. Sabe quando você é tipo uma falsa magra? Eu tinha bastante gordura ainda, né? E aí foi quando eu comecei a perceber, eu falei, nossa, porque na minha cabeça, se eu chegasse a, sei lá, né, quando eu tinha 78 quilos, eu ficava pensando, com 57, na casa dos 50, eu vou estar
muito magra, né? Eu até achava que era magra demais. Realmente, eu fiquei bem sem corpo, sabe? Eu fiquei magra, mas bem sem corpo. Eu perdi a parte boa que eu tinha, eu perdi perna, sabe? Você perde estrutura. Hoje eu tenho 63 quilos, tá? Eu fico variando entre 62 e 63 quilos. E eu tenho muito menos gordura do que na época que eu estava com 57. Acontece que, desse tempo que eu estava com 57 quilos para hoje, eu me aprofundei muito mais na musculação. E aí a musculação me deu massa magra. E massa magra pesa. Eu queimei gordura de muitas partes do meu corpo. Barriga, essa parte do braço que eu falei, perna, costas, tudo eu fui secando. Só que eu fui fazendo essa troca de massa. E a massa magra, como eu falei, ela pesa. Então, assim, no começo, quando eu vi eu indo de 57 para 58, 59, 60, aí eu cheguei em 65. Eu confesso que ver o número aumentando na balança me deixava meio assim. Porque você fica com um receio, né? Foi tão difícil, foi um processo de tantos anos para perder, que aí quando você começa a ver o número subindo na balança de novo, dá sim um pequeno desconforto, tá? Você fica meio assim, porque uma das coisas que eu fiz também foi comer mais. Eu comi mais carbo, né? Depois eu vou fazer um vídeo especificamente falando dos meus processos, né? De como que foi isso. Que aí já entra em alimentação, suplementação, enfim. Mas, quando eu vi o número subindo na balança, eu fiquei um pouquinho desconfortável. Até com muita paciência, muito trabalho na minha cabeça, eu entender que aquilo que eu estava ganhando, aquilo que mostrava na balança para mim, aquele número não era gordura, né? Não é gordura ruim. Eu estava tendo um processo de transformação e aquele número que a balança me mostrava, a balança da minha casa, era superficial. Ele não dizia a verdade sobre a composição do meu corpo. Então eu passei a não dar muita atenção para ele, por mais que isso fosse difícil para mim. E aí eu passei a fazer e levar em consideração as pesagens que eu tinha na academia, que ali eram anotados, eu tinha tudo documentado e ali era a biopedância, então eu conseguia ter mais noção da composição total e de como que eu vim evoluindo ao longo do tempo. A dica que eu dou é, mesmo se você não esteja numa academia que faça uma biopedância, ou que não vá corriqueiramente no nutricionista como eu, tá? Eu também não vou. Não é sempre que eu vou, não, tá? Essa biopedância que... Olhei pra cá de novo, né? Enfim. Essa biopedância que eu faço é na academia, e enfim. Se você não tiver a oportunidade de fazer a biopedância e ver exatamente a composição do seu corpo, leve em consideração duas coisas, tá? Duas não, três. Roupas, tá? Pega uma roupa lá, uma calça ou uma camiseta, enfim, e tira uma foto com essa roupa. Usa ela de parâmetro. Então, assim, você vai ver naquela calça ou aquela blusinha como que ela vai ficando ao longo do tempo no seu corpo, tá? Pega uma que você goste, talvez, né? Sei lá, eu usei uma calça que eu gostava bastante. Na época ela não me servia mais. E aí ela foi servindo, depois ela ficou larga, depois ela ficou justa. Então eu ia vendo que meu corpo tava assim mudando e era visível. Espelho. O espelho é a melhor comparação que você pode ter de todas pra mim, eu acho, tá? Eu sei que como a gente se vê todos os dias, a gente se olha todos os dias, talvez a gente não veja as pequenas diferenças, né? Tanto que às vezes, quantas vezes já não me aconteceu de alguém me ver, alguém que não me vê todo dia e falar, nossa, como você emagreceu, e às vezes eu não percebia, né? Lógico, a gente se olha todos os dias e às vezes 1, 2 quilos a gente não consegue ver essa diferença, mas as pessoas veem. E o espelho, foto, a gente consegue ter, quando a gente tira uma foto, sei lá, agora,
e em dezembro. É muita diferença quando você está fazendo corretamente, né? Eu vou tentar deixar algumas fotos aqui enquanto passam os vídeos, fotos minhas, tá? De antes e depois. E às vezes eu mesmo, quando olho essas fotos, fico pensando, caramba, né? Eu não conseguia ter essa noção de quanto que estava mudando. E aí quando eu vejo as fotos, até eu me impressiono. Porque dá muita diferença. No espelho e na foto você consegue ver uma evolução muito grande, não evoluções pequenas, você vê grandes evoluções e é muito gostoso ter esses registros, tá? Medidas. Tire medidas, tá? Anote, porque elas sim dizem se você tá evoluindo, ok? Seja como você estiver fazendo, de ganhar massa ou de perder, tá? Então, tire dos lugares principais, coxa, cintura, braço, enfim, tire medidas desses pontos certinho, marque certinho, anota, deixa guardado. E aí, sei lá, a cada 2 meses, tira de novo, a cada 45 dias, tá? Esses são dados que você pode confiar, tá? Porque o que a balança te diz não é verdade, é superficial. Então, confie nos dados que você anota, os únicos números que você pode confiar são esses, as suas medidas, tá? Se apegue nas fotos, se apegue nos antes e depois, nas suas roupas, tá? É ali que você percebe as suas evoluções. O que a balança te diz não é verdade, não acredite nela. É lógico que, de uma forma geral, não tem problema você ter uma balança, não tem problema você se pesar, tá? Não é isso que eu estou falando. Só que tome muito cuidado, porque isso pode te levar a ficar viciado em se pesar e a acreditar que aquele número que tá ali te mostrando na telinha da balança diz sobre toda a sua composição corporal, diz sobre o seu resultado e sobre o seu esforço, e não é verdade. Bom, o que eu queria falar é isso, com base no que eu vivi. Faça avaliações reais de você, faça avaliações sinceras e tome muito cuidado para não ficar bitolado, para não ficar viciado em se pesar, tá? Tudo que você come, toda vez que você vai no banheiro, isso tudo mexe com o seu corpo e aí vão dar números diferentes que, sendo mais baixos ou mais altos, eles estão mentindo para você, tá? Então não se apegue a isso, se apegue a coisas que vão te fazer bem, que vão te mostrar evoluções, que vão te dar um norte para você seguir, tá? E isso vai te ajudar com certeza, não vai te atrapalhar, tá? Porque muitas vezes me atrapalhou. Me fez ficar triste, me fez ficar feliz, sendo que estava me enganando também. Então, se eu pudesse voltar um pouquinho atrás, eu teria mudado isso, tá? Eu teria parado com isso de me pesar tanto, sendo que as pessoas me falavam, as pessoas me alertavam, sabe? E isso é muito perigoso, tá bom? Então, converse com profissionais que eles vão saber te explicar melhor essa questão de composição, tá? E isso é muito fácil, se você quiser pesquisar na internet também, coloca aí no Google pessoas com o mesmo peso, com a mesma altura e com corpos completamente diferentes. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado e que ajude, na verdade, a evitar e a prevenir que pessoas façam como eu fiz no começo e como muitas pessoas fazem, que é se viciar em algo que tá mentindo pra você, tá bom? Um beijo e até a próxima.